Olá, turma, sou o professor Alci Reis e hoje nós vamos falar de como estudar matemática. Bom, falar em estudar matemática exige que a gente tenha os 3 P's. Quando eu falar quais são eles, vocês vão perceber que realmente faz sentido. O primeiro é a paciência. A gente tem que ter paciência. O segundo, a persistência. E o terceiro, a perseverança. Então, esses 3 elementos, essas três coisas são necessárias para que você tenha um bom desempenho em matemática. Bom, mas espera aí, não fica com medo, não. Às vezes você fala assim, ah, não, sim, mas eu não tenho um pingo de paciência. Isso aí não é problema nenhum. Eu não vou contar o caso do professor que eu tinha agora, porque senão vai ficar longo demais o vídeo, mas depois eu conto isso. O que acontece é o seguinte, não ter, né, essas 3 características, 3 adjetivos, não quer dizer necessariamente que você não possa ser bom em matemática, né? Você pode ter esses adjetivos só quando está estudando matemática. Isso pode acontecer, né? Mas como é que isso aí acontece? Bom, a questão é a seguinte. Primeiro, a primeira coisa que a gente precisa entender é por que eu gosto de uma determinada disciplina? Por que eu gosto de matemática? Por que você gosta de uma outra disciplina? Isso aí acontece porque aquela disciplina que você está estudando, você entende aquilo ali. Aquilo faz sentido para você. Quando uma determinada disciplina faz sentido para mim, eu tenho gosto por aquilo ali. Eu fico curioso, eu quero saber mais. Isso é uma característica de quem gosta ou de quem tem um certo entendimento por uma determinada disciplina, né? Isso aconteceu comigo. Por exemplo, eu sempre gostei de matemática. Sempre gostei de matemática e sempre gostei de física também. Mas eu detestava história. História para mim era terrível. Aí você vai falar assim, mas e agora? Agora eu posso falar que depois da matemática não está a física, não. Está a história. Mas como é que eu adquiri esse gosto por história? Eu adquiri esse gosto por história quando eu comecei a estudar história da matemática. Aí eu comecei a perceber que aquelas coisas que eu via, né, na história convencional, ela tinha uma ligação direta com a própria construção da história da matemática. Isso começou a fazer sentido para mim. Então, hoje eu te falo assim que eu adoro mexer com história, né? E adoro por causa disso. Então, a gente tem que descobrir um caminho para a gente poder fazer com que aquilo faça sentido para a gente. Isso aí não é muito difícil, não. Se você está estudando para uma prova, está estudando para um concurso, alguma coisa nesse sentido, o ideal é que você resolva questões fáceis. Resolver questões fáceis começa a te dar autoconfiança, né? Começa a estabelecer um determinado gosto por aquilo que você está fazendo. Você começa a ter sentido. Aquilo fala, olha, não, isso aqui não é difícil. Isso aqui não é difícil. Então, peraí. Aí você vai aumentando um degrau de cada vez. Isso aí ajuda muito. A matemática, ela tem um outro detalhe também, que é o seguinte. A matemática, ela é um conjunto de conteúdos que resolve uma infinidade de coisas. Isso é o que mais me agrada na matemática. O que eu mais gosto da matemática é isso. Aqui é um conjunto de conteúdos que resolve uma infinidade de coisas, né? Bom, se é assim, então um dos problemas que a pessoa tem ao estudar matemática é que, né, talvez por influência, coloca-se na cabeça do sujeito que o estudo de matemática é feito através de resolução de exercício. Isso aí, sinto muito, mas não é por aí não, tá? Quando você resolve exercícios, né, você tem na sua cabeça aquele esquema de resolução, aquele processo de resolução de um determinado exercício. Então, o que acontece é o seguinte, se você estuda só resolvendo exercícios, você vai ser um bom repetidor de exercícios que foram resolvidos por você. Porque o que você precisa saber para resolver a grande maioria dos exercícios de um determinado conteúdo é saber o conteúdo. Esse é o grande detalhe. Então você precisa saber o conteúdo. Então a gente tem na nossa cabeça aquela teoria do controle remoto, né? Eu chamo de teoria do controle remoto o seguinte: quando você compra um aparelho eletrônico, o que você faz? A primeira coisa, ligar e pegar o controle remoto e botar a coisa para funcionar. Não é assim que a gente faz? Então, isso não funciona em matemática, tá?
A última coisa que você faz quando compra um determinado equipamento eletrônico é ler o manual do equipamento, né? A maioria das pessoas é assim. Então, o que acontece é que na matemática, não. Na matemática, você tem que pegar os conceitos, tem que ler os conceitos, entender os conceitos, para a partir daí você conseguir fazer os exercícios. Então, o exercício ele pode até te estimular, né, a ter um interesse por aprender aquele conceito. Mas o conceito ele é fundamental para que você consiga resolver a maioria dos exercícios. Vou te dar um exemplo disso. Provas que eu elaborei para vestibular, provas que eu elaborei para concurso e por aí vai, que eu mexia com isso. O que a gente faz? A gente sabe exatamente o que o aluno pensa quando ele vai resolver uma determinada questão na forma com que ele estuda aquele conteúdo. Então, o que você faz? Muda um pouquinho o sentido daquilo ali que o sujeito não consegue fazer. Ele não consegue fazer por quê? Porque ele não conhece o conteúdo, tá certo? Se ele conhecer o conteúdo, se ele tiver aquele conteúdo na cabeça, ele consegue fazer a questão independente da forma com que ela apareça. E isso é o mais natural. O mais natural é que o sujeito aprenda, né, apreenda determinados conceitos através de resolução de questão, mas ele não sabe o conteúdo. Tá? Então, é importante que você faça isso. Então, na hora que você resolver uma questão, eu peguei uma questão, tive dificuldade de resolver aquela questão, o que você faz? Volta no conteúdo e lê o conteúdo. Tá vendo por que os 3P são importantes? Eu tenho que voltar e reler o conteúdo. Releio o conteúdo, olho um exemplo para poder fixar. Então, é isso que acontece. Ah, é sempre assim? Ah, não, isso aqui não funciona sempre desse jeito. Né? Aí você consegue ter uma bagagem de conteúdo que te permite resolver um número grande de questões. Tá certo? Bom, outra coisa, quando você estiver estudando um determinado conteúdo, teve uma dúvida em um determinado assunto, uma determinada questão que está sendo resolvida e por aí vai, o que você faz? Marca aquele conteúdo e continua o seu estudo. Quando você for estudar novamente, for fazer uma revisão, revisa principalmente aqueles elementos que você marcou. Isso daí ajuda muito a fixar aquele conteúdo que para você, até aquele momento, não faz muito sentido. Tá certo? Então, esses passos que são o de ter o conteúdo, né, estudar bastante o conteúdo, e a partir do conteúdo, né, você resolver as questões e ir voltando sempre que necessário, e depois marcar aquilo que você teve dúvida para voltar depois, isso aí ajuda muito a fixar o conteúdo, aprender matemática e conseguir utilizar a matemática no seu dia a dia. Ok? Grande abraço, turma.